Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Poporto e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 14 de setembro. Estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavra de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. O Senhor nos concedeu o Espírito, para Ele poder, por meio do Espírito, nos direcionar em todas as coisas. A gente precisa exercitar o Espírito. Aí o Senhor vai nos conceder Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente compreender a direção de Deus, aquilo que Ele quer nos mostrar diante da Sua palavra, a Sua vontade. E sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver, de levar isso para outras pessoas. Ó Senhor Jesus, o importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Por a gente ter convicção no falar do Senhor, é que a gente vai conseguir seguir a sua direção, Senhor Jesus, ser mais íntimo dele, compreender aquilo que está no seu coração, e buscar sempre obedecer. Que o Senhor nos abençoe, no nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver, qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 14 de setembro. O provérbio de hoje é Provérbios, capítulo 23, versículo 12. Senhor Jesus, aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Ó Senhor Jesus, o título de hoje, a economia de Deus. Senhor Jesus, o apóstolo Paulo havia deixado seu jovem cooperador Timóteo em Éfeso, com o fim de admoestar certas pessoas, para que não ensinem outra coisa, senão a economia de Deus na fé. Pois há uma tendência do homem se ocupar com fábulas e genealogias sem fim, que não promovem o plano de Deus na esfera da fé. Em meio cristão, proliferam-se filosofias e vãs sutilezas, conforme tradições humanas, com discursos de autoajuda e técnicas motivacionais. Ó Senhor Jesus, o ensino que realmente salva o homem é a palavra da fé, a fé em Cristo. Aquele que crer em Cristo o recebe como o Espírito, e esse Espírito será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, pois do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito visa dar vida ao homem. A economia de Deus tem por objetivo que o homem viva por meio de Cristo, por meio do Espírito. Quem viver e andar pelo Espírito produzirá os frutos que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É a isso que o homem deve aplicar o seu coração. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tem um salmo que fala que eu devo guardar no coração as sãs palavras do Senhor para não pecar, para não pecar contra o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa sempre procurar guardar a palavra. E para isso a gente precisa estar sempre tendo contato com a palavra. Ó Senhor Jesus. Se a gente não se aplicar à leitura, a gente não se aplicar ali em conhecer o Senhor, em orar diante da palavra, levar tudo diante do Senhor, a palavra vai passar por nós e não vai surtir o efeito que ela precisa surtir. Por isso que há tantas pessoas seguindo essa tendência de se ocupar com tantas coisas que não promovem a fé, que não promovem a vontade de Deus, não promovem o nosso crescimento de vida, o desenvolvimento do nosso espírito, o desenvolvimento da nossa salvação. Ó Senhor Jesus. Por esse provérbio está falando, aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Senhor Jesus. Não palavras filosóficas, não palavras que motivam, mas uma palavra que realmente nos leva ao conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento de Cristo. Nós conhecemos a pessoa de Cristo, quem de fato é o Senhor, aquilo que Ele quer dar para nós, mas a gente tem que aplicar o coração, Senhor Jesus. A Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Precisa realmente ter palavras de vida na nossa boca. A Bíblia nos alerta que não saia da nossa boca palavras torpes, mas palavras que edificam. Mas como que da nossa boca vai ser algo que edifica? Se o nosso coração estiver cheio, Senhor Jesus, cheio das coisas de Deus, cheio de coisas que edificam. Ó Senhor Jesus, mas a nossa tendência é sempre nos encher de coisas que nos aborrecem, de coisas do dia a dia. O inimigo está aí, querendo nos lotar, querendo nos entulhar com tanta coisa. Mas por isso a gente precisa realmente nos voltar mais para a palavra.
né, mais para aquilo que o Senhor pode nos instruir, né, nos fazer voltar para Ele. Ó Senhor Jesus, né, a gente precisa realmente, né, aprender, né, e aplicar a palavra, né, conhecer, né, tocar no Senhor. Ó Senhor Jesus, né, e aqui ele dá esse exemplo, né, que o apóstolo Paulo deixou Timóteo ali em Éfeso, né, para ele poder encorajar as pessoas, né, que não ficassem ensinando outras coisas, mas que ensinassem a economia de Deus, que promovessem a fé. Mas alguns ali não estavam preocupados com isso, estavam preocupados em ter essas palavras, né, de autoajuda, a palavra motivacional, a palavra essas palavras que realmente não era a palavra de Deus, né, que conduzem as pessoas a outros ensinos, né? E ele fala, né, genealogia, fábula, né, mostrava ali, né, não, isso aqui está vindo dali, isso aqui que vai me dar um exemplo de tal, não sei o que, e coisas que não eram da palavra, né? Senhor Jesus, a gente sabe, né, que ali no ensino judeu, né, a gente tem ali, né, a palavra de Deus, né, que é a Torá, né, que é a palavra de Deus escrita, né, pelos profetas ali, orientada por Deus, mas tinha também a Talmud, né, que era ali os ensinos, né, onde várias pessoas pegavam ali certos pontos da palavra, começavam a dar ensinamento ali para o povo na maneira de andar, né? Então ali tinham muitas Talmudes ali, né, muitas coisas ali, né, explicando, exemplificando, né? E aí tinha sempre aqueles que pegavam essa linha da Talmud do outro e pegavam outro ensinamento, aí o outro pegava outro, então tinha muita coisa ali. Então as pessoas às vezes ficavam nessas genealogias ali. Não, aqui tem o ensinamento do fulano de tal, que pegou o ensinamento do Beltrano, que pegou do outro, que pegou e tal, não sei o que. Então eles ficavam ali preocupados, né, em ficar ali, vendo ali que veio essa linha do fulano, que veio para outro, para outro, para outro. Então eles ficavam muito preocupados em ficar nessas coisas aí e não avançavam. E por outro lado tinha a linha daqueles também que não vieram da linha judaica, né, vieram da linha ali dos gregos ali, né, e tal, e ficavam ali naquela coisa dos deuses, nas histórias, né, dos deuses ali, e tinham os seus servos de Deus, então eram fábulas, eram historinhas, né, e alguns ficavam querendo pegar isso para motivar, né, para levar, e se esqueciam de tocar na palavra, né, ao invés de tocar ali naquilo que realmente ia gerar um conhecimento de Deus, um conhecimento de Cristo, né, Senhor Jesus, preferiam ficar discutindo várias outras coisas, ficarem discutindo filosofias, né, Senhor Jesus, vãs sutilezas, né, para mostrar quem era o mais sábio, quem era o que conhecia mais e tal. E aí no final ninguém estava conhecendo aquilo que era a palavra de Deus, né? Cada um ficava ali querendo obter mais conhecimento, querer se mostrar mais instruído, mais culto, e não geravam aquilo que vinha de Deus. E assim também é no dia de hoje. Muitas pessoas querem ali se sobressair, falar bonito, isso e aquilo e tal, né, se destacar, né, não falar disso e daquilo, e acabam inventando histórias, falam um monte de coisa e não promovem Cristo. As pessoas acabam ficando anos e anos ali seguindo aquela linha, né, aprendem um monte de coisa e no final não aprenderam nada. Não conhecem nada de Deus, nada de Cristo. Não conseguem identificar a palavra. Né? Por isso que a Bíblia fala que no fim dos tempos, alguns iam se recusar a dar ouvidos às sãs doutrinas para obedecer a ensinos de demônios. Porque a palavra vai sendo diluída, é tão pouco palavra, tão pouco que realmente gera Cristo nas pessoas, que elas já não conseguem discernir a sã doutrina, aquilo que está vindo, aquilo que está gerando Cristo, daquilo que está fazendo simplesmente a pessoa ficar dando voltas e voltas de um deserto. Ó Senhor Jesus! Então a gente precisa tocar, né, que, né, como tocou aqui, né, o ensino é o que realmente nos leva à salvação. Né? É a palavra da fé, é aquilo que acrescenta Cristo. Senhor Jesus, né? A fé em Cristo, né? A palavra de Cristo, né? O viver em Cristo, né? Senhor Jesus, aquilo que produz em nós os frutos cristãos, né? Aquilo que realmente nos leva a ser parecidos com o Senhor. Há muitas pessoas que conhecem muitas doutrinas, dão palavra disso, palavra daquilo, motivam aqui, aqui e ali, mas não conseguem viver diante do Senhor, não expressam os atributos divinos, né? Senhor Jesus, são pessoas que conseguem administrar muitas coisas, mas não conseguem viver pela fé, não conseguem trazer para as pessoas uma palavra de edificação que vem diretamente do Espírito, não conseguem levar as pessoas a viver no Espírito. Ó Senhor Jesus, exercitar o Espírito, Senhor Jesus. Por isso que ele mostra, né? Por isso que ele tocou aqui, né? Aquele que crê em Cristo o recebe como o Espírito. E aí o que acontece? Né?
Espírito dentro de cada um que crê vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna, que vai fluir da onde? Do nosso interior, vai fluir rios de água viva. Né? As pessoas olham ali, né, tocam nessa palavra e falam, tem algo diferente. Né? A palavra que leva para o Espírito, não leva simplesmente por uma emoção, né, Senhor Jesus. O Espírito é para nos dar vida, para dar vida para o homem. E a economia de Deus, né, é para que o homem viva por meio dessa vida, que ele viva a mesma vida de Cristo, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nós vamos viver por meio do Espírito. Cristo foi o primeiro, né, o primeiro homem a ter o Espírito dentro de si. Isso mostra para nós, né, o princípio que Deus quer trabalhar por meio do homem. É Deus e o homem juntos. Um viver de motivação, de filosofia, de autoajuda, resolve o problema humano, mas não acrescenta Cristo na pessoa. Ó Senhor Jesus, não leva a pessoa a ter um objetivo de viver diante de Deus. Leva a pessoa simplesmente a receber algo de Deus e continua a sua vida. O que a gente precisa realmente é tocar no Senhor, né? Ter uma palavra que muda o nosso viver. Um viver onde a gente pode dar exemplo, onde a gente pode fazer como Paulo, né? Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, né, Senhor Jesus? Onde a pessoa está falando assim, não é para você seguir simplesmente o que eu estou falando, mas olha, eu estou seguindo a Cristo e essa palavra que eu estou te dando é para que você também possa ver esse Cristo e possa seguir esse Cristo juntamente comigo. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer mostrar para nós, né? Quem viver e andar pelo Espírito vai produzir fruto do Espírito. O que a gente colhe hoje é resultado daquilo que a gente plantou um tempo atrás. O que a gente vai colher, né, daqui a um tempo é o resultado do que a gente está plantando hoje. Então hoje eu preciso começar a mudar a minha maneira de viver. Por isso que mostrou aqui, né? Olha, encoraja as pessoas, né, a que não ensinem, que não vivam, né, em outra coisa que não seja aquilo que promove a fé em Cristo. Aquilo que leva as pessoas a conhecer a pessoa de Cristo. A conhecer de fato, né, a direção de Deus na palavra, conhecer o que está no coração de Deus. Ó Senhor Jesus, aí você vai gerar que tipo de fruto? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que a gente precisa aplicar no nosso coração, né? Em procurar ser parecido cada dia mais com o Senhor. Né? Se eu ainda falo a palavra, mas ainda trato o outro de maneira ríspida, né? Se eu não tenho consideração pelo outro, né? Se eu me julgo superior, né? Se eu ajo ainda de maneira soberba, né? Cheio de orgulho, né? É por sinal que eu não estou vivendo em Cristo. Ó Senhor Jesus, a gente precisa cada dia mais, né, manifestar um viver humilde, né? Um viver manso, um viver que expressa o Senhor, que leva as pessoas a conhecer de fato o Senhor por causa de um viver, né? Alguém que está vivendo de maneira diferente, alguém que tem consistência, né, no seu falar, no seu viver, né, no seu dia a dia, no seu comportamento. Ó Senhor Jesus, né, nas suas metas. É isso que a gente precisa perceber, a gente precisa aplicar o nosso coração, a gente precisa viver com uma meta. Eu preciso viver procurando agradar o Senhor. Eu preciso viver de maneira que o Senhor se agrade em mim, né, Senhor Jesus, né, de maneira agradável a Ele. Né, as pessoas possam ver que há um Senhor me direcionando, há um Senhor na minha vida. Eu não faço as coisas simplesmente para agradar outros, para que os outros vejam, mas para simplesmente ter um viver diante do Senhor, onde eu estou cumprindo aquilo que Ele determinou. Isso é a economia de Deus. É Deus sendo dispensado ao homem, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa, em primeiro lugar, essa pessoa de Cristo, né, precisa ser dispensada a mim. Eu preciso estar vivendo essa pessoa de Cristo. Aí sim eu vou levar isso para demais pessoas. Por isso que Paulo vivia assim. Paulo levou Timóteo porque também vivia assim, né, e levou ele para Éfeso, onde os irmãos estavam tendo essa dificuldade. Ó Senhor Jesus, para que eles pudessem ter ali um exemplo, um exemplo vivo, né, de alguém que vivia e andava no Espírito. Né, que o Senhor possa contar conosco, né, para também ser esses exemplos vivos, né, de pessoas que vivem e andam no Espírito, que buscam a vontade de Deus, que buscam agradar ao Senhor, que buscam viver nesse segundo padrão que Deus estabeleceu. Né? Essa é a economia de Deus, essa é a dispensação de Deus, é o viver que Deus quer para cada um de nós. Né? Vamos ficar atentos, né? Vamos aplicar o nosso coração, né? Vamos voltar os nossos ouvidos, né? Para aquilo que realmente vai trazer para nós edificação, vai trazer para nós espírito e vida.
Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.